Afinal de contas, o Brasil tem ou não uma dívida histórica com nós, negros? Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Não está inscrito, não é inscrito? Como sempre, se inscreve no canal, é realmente importante para o Dodi crescer, né? Vamos chegar no 1.000 inscritos? O que custa chegar nos 1.000 inscritos, não é mesmo? Então, hoje, vamos falar sobre esse tema que é a dívida histórica com nós negros, que o país tem com a gente. É uma pergunta cuja resposta é óbvia, afinal, a dívida histórica existe ou não? E a resposta é o quê? Sim, claro que existe, tá? Existe, não tem como questionar. Faz a conta aqui comigo se você ainda está em dúvida. Vamos fazer uma conta. 300 anos de escravidão, de trabalho forçado, não ganhava R$ 1. 300 anos de escravidão. Seus filhos nasciam, os filhos, né, no caso das pessoas escravizadas, nasciam, pessoas escravizadas que eram negras, todas. E aí nascia, não tinham direito à liberdade, nascia, era escravizado, e nascia outro, era escravizado. Gerações e gerações escravizadas. Acabou a escravidão depois de 300 e poucos anos. E aí eu te pergunto, para fazer a continuidade dessa conta. O governo, o país, este país chamado Brasil, por acaso deu educação, trabalho, terras, acesso à saúde e segurança e moradia para o povo negro? Deu? A resposta é o quê? Não. Nada disso foi garantido. Aí eu te pergunto, 300 anos de escravidão, mas quando acaba a escravidão, nada disso é garantido para as pessoas negras. Você acha que as próximas gerações teriam acesso à riqueza produzida por eles mesmos? Você acha que as próximas gerações dessas pessoas negras escravizadas, mesmo depois de libertas, teriam acesso a serviços básicos para garantir o bem-estar social delas mesmas? Não. Por isso que nós falamos de dívida histórica, meus queridos e minhas queridas. Depois de 300 anos de escravidão, sem acesso a nada, através de muita rebeldia, de muita luta, muita queima de casa grande, de matar muitos senhor da casa grande, e muita pressão externa, a escravidão acabou. Mas o governo brasileiro, o país, o Brasil, o Estado brasileiro, não garantiu emprego para os meus ancestrais, não garantiu emprego, não garantiu moradia, não garantiu terras, trabalho, nada disso, nada disso. Como falar que não existe dívida histórica? Se, não tendo garantia disso, essas pessoas que foram libertas não tiveram bem-estar social e, para além disso, foram empurrados. As pessoas negras que depois do fim da escravidão, foram empurradas para as periferias da cidade. Não foram permitidas que elas morassem no centro. Moravam nos morros que originaram as favelas, e enfim. E os filhos dessas pessoas nasceram nessas condições, sem acesso a serviços básicos e garantia de cidadania. E garantia a cidadania da pessoa, como educação, saúde e segurança. E além disso, houve leis de perseguição ao povo negro, como a lei da vadiagem, que não explicitamente não falava que era contra negros, obviamente, mas nada mais era do que perseguição à capoeira, atividades das pessoas negras, até porque aquele país, naquele contexto, o nosso país naquele contexto, era majoritariamente negro, assim como é hoje, mas o número era um pouco maior. Continuando na questão da dívida, é isso, sabe? Não tem como questionar algo que está dado. Se nós hoje negros ainda não temos muitas oportunidades, é uma questão de consequência da escravidão. Nós somos gerações frutas de outras gerações que não tiveram acesso a isso, e foi gerando uma bola de neve de falta de acesso aos recursos. Isso não se resolve sozinho, isso não tem a ver com meritocracia, com esforço. Pessoas como eu e pessoas, enfim, como eu, mais escuras do que eu, não adianta a gente se esforçar ao extremo, porque o esforço não vai nos levar a lugar nenhum, apenas o esforço. É necessário a oportunidade, é necessário a garantia de que a gente vai conseguir entrar nos lugares, vai conseguir acessar a riqueza e, enfim. Não dá para falar que não existe dívida histórica, porque as pessoas só tem 150 anos mais ou menos que a escravidão acabou. Isso quer dizer que antes de mim, que há 3 gerações passadas da minha família, eram pessoas escravizadas.
4 gerações passadas eram escravizadas. Isso é muito pouco tempo para se resolver um problema tão grandioso. Então, assim, a dívida histórica existe porque durante muitos anos pessoas negras foram escravizadas e quando foram libertas não tiveram acesso a nada. Inclusive foi proibido muita coisa. Não tivemos acesso à terra porque foi proibido. E para piorar, além do povo negro não ter acesso às coisas básicas, o Brasil trouxe imigrantes europeus brancos para tentar branquear a população e para esse povo foi dado terra, foi dado oportunidade, foi dado trabalho. Inclusive, a família do nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, só para citar um exemplo, quando chegou aqui teve acesso a terras, o governo deu terras para a família dos antepassados do Jair Bolsonaro. Se a família do Bolsonaro prosperou, é porque a família dele teve oportunidade. Mas se esses europeus brancos tiveram como se ascender socialmente, é porque foi lhe garantido a oportunidade, mas não só a oportunidade, o privilégio. Porque eles só tiveram acesso a isso porque foi negado a milhões de outras pessoas, negras e indígenas. Hoje é o Dia da Consciência Negra, esse vídeo está sendo lançado hoje. Esse tema ainda é importante, apesar de tentar deslegitimar isso o tempo inteiro, apesar do racismo, tentar fazer com que as pessoas digam que não existe a dívida histórica, mas ela existe, ela está dada. Anos de escravidão e depois anos de falta de oportunidades geraram desigualdades e mais desigualdades e mais desigualdades. Por mais que a gente se esforce, apenas mérito não vai garantir o nosso sucesso enquanto pessoas negras. Para a gente atingir algum tipo de bem-estar social, a gente precisa de leis que garantam a nossa inserção nos lugares, nas universidades, nas vagas de emprego, e leis que garantam respeito à nossa pessoa, porque ainda hoje muitos de nós não somos contratados simplesmente por sermos negros. Então, assim, a desigualdade ainda reina. Propositalmente, vamos dizer assim, a dívida histórica existe, é um fato, está dada, ela precisa ser resolvida. Tem gente que acredita que o PT destruiu o Brasil em 13 anos, mas não acredita que 300 anos de escravidão geraram profundas desigualdades. E não foram só 300 anos, né, minha gente? Além dos 300 de escravidão, foram mais 150 de nenhum tipo de inserção. Então, assim, como eu disse, foi uma bola de neve. As gerações que foram vindo foram continuando vivenciando nessa situação de racismo e de falta de oportunidades, e não tem como se levantar sem falta de oportunidades. Então a dívida histórica está aí, a gente precisa resolvê-la. Isso se chama racismo estrutural. Então, assim, sabe o que isso quer dizer também? Quer dizer que você branco que vive hoje em dia não é culpado pela escravidão de anos atrás. Não foi você que escravizou as pessoas de anos atrás. E nós negros não estamos mais escravizados. Porém, aquela situação gerou privilégios para você, ou seja, pessoas brancas gozam de privilégios consequentes da escravidão e nós negros somos prejudicados por esse momento que foi a escravidão e gerou consequências até hoje. Consequências que são essas: privilégios para você branco, prejuízo para nós negros e indígenas também. Então, assim, é só observar bem a sociedade. Por isso que é importante garantir cotas nas universidades. E, entre outras temáticas mais. E é por isso que é importante exigir representatividade nos espaços, cotas nos concursos públicos para professores e etc. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que acha que não existe dívida histórica, porque ela existe sim. E é isso. Beijo.